O João Gilberto é um belo. João Gilberto seria alguém para, com tudo que ele deveria ter ganho de dinheiro a partir do Chega de Saudade, que é o primeiro disco sucesso dele, ele deveria ser um multimilionário, como são os grandes multimilionários da música americana, por exemplo. Mas não, ele vive de aluguel até hoje. Parte porque da personalidade dele tem lá as coisas dele, mas também parte porque ele está judicializado com a EMI, que é dona do Chega de Saudade, até hoje, Sim. na justiça brasileira. Sim. Porque nós temos uma lei de direito autoral que tira do artista patrimônio. Ele pode abrir mão do seu direito patrimonial para um terceiro. Entendi. Coisa que as leis do mundo não fazem. Só a nossa lei é uma jabuticaba brasileira de você abrir mão inteiramente, né? Ou quando permitem fazer, deixa uma reserva, uma cota de participação em lucros futuros. No caso, ele não tem participação nenhuma. Podem mudar o disco dele e reeditar o disco dele à vontade sem consultá-lo. Então, ele está na justiça no Brasil por considerar isso imoral. E tem razão, mas é legal, porque a lei permite. Então, as nossas leis na área da cultura foram formatadas para, de certa maneira, quando a gente estuda as leis culturais do Brasil, e eu acabei estudando pelo trabalho no Ministério da Cultura, você percebe que elas corroboram um estado de coisas onde a cultura brasileira ela nunca vai não é permitido a ela se desenvolver de uma maneira que ela gere benefícios sociais e econômicos localmente. Ela vira um ativo para terceiros capitalizarem, né? Um bom exemplo disso, eu sempre cito no caso do cinema, é o Cidade de Deus, né? Que logo no início da retomada do cinema brasileiro, esse filme que foi talvez o filme que mais circulou naquela época, né? Talvez junto com o Central do Brasil, mas é um dos filmes que mais... no momento em que ele foi ser lançado, faltava um delta X de financiamento, e aí havia a dificuldade da produtora de fechar essa conta, e ela vende os direitos internacionais, que era o mais importante. Eles venderam de uma maneira ingênua, entre aspas, porque eles venderam a titularidade, vamos chamar assim, dos filmes para as distribuidoras, uma americana e uma sei lá o quê, e aí o filme foi muito bem visto lá fora, mais do que o Central, inclusive, né? Durante muito tempo, o Cidade de Deus foi o segundo filme mais visto no Reino Unido, que é o terceiro, quarto maior mercado da Europa, quer dizer, ele faturou mais lá do que no Brasil. É isso, só que vamos chamar assim, essa ingenuidade, mas que ao mesmo tempo eu prefiro não colocar isso no plano, assim, eu não acho que foi um erro ou uma coisa fora da curva. Eu acho que isso é uma coisa estrutural do audiovisual brasileiro, que as leis mais recentes, e aí palmas lá do bom da política audiovisual recente, que foi numa linha de exatamente quebrar um pouco esse aspecto do patrimônio dessas obras, né? Do patrimônio da propriedade intelectual, Sim. que é o grande ativo que é regulado por alguém, né? Esse ponto não é um ponto fora da curva, porque ele também remete à experiência do cangaceiro na Veracruz, que foi exatamente o filme. O filme que poderia ter salvo a Veracruz da bancarrota foi aquele que foi distribuído pela Major e cuja grande receita internacional que ele teve não voltou para os investidores iniciais.